Boa noite, feliz sábado para você. Que bom estarmos aqui na igreja. Nós que não tivemos essa oportunidade de, sair, alguns tiveram que vir, né? Os nossos colegas que estão aí nas aulas do mestrado, os pastores que vieram para o mestrado, chegaram agora nesse mês para um mês de aulas, sejam bem-vindos. As famílias também, esposas, filhos, aproveitem aqui esse ambiente. Os nossos alunos que por algum motivo tiveram que ficar por aqui, sejam bem-vindos também. E eu quero conversar com vocês sobre um tema da Bíblia que é um tema importante, um tema que faz uma diferença tremenda naquilo que a gente vive do ponto de vista espiritual. Antes da gente entrar no tema, eu só quero convidar vocês para a gente orar mais uma vez, e eu vou mencionar mais uma vez os nossos alunos que estão na colportagem, ou os nossos alunos que estão em outros trabalhos, né? Tem alguns que não foram para a colportagem, mas estão trabalhando em outras frentes de trabalho, para conseguir recursos para voltarem para o colégio. Então não esqueça de orar, especialmente se você já tem os recursos para o semestre que vem, então ore por aqueles que ainda não têm, para que a gente possa ter os nossos colegas de volta e eles possam continuar as suas atividades. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, nós queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui na igreja. Pedimos, Senhor, que o Senhor fale conosco agora, Pai. E nós queremos mencionar mais uma vez os nossos alunos que estão trabalhando duro nesse período de férias para conseguirem recursos para voltarem para o colégio, Senhor. Pai, abre as portas para eles, conduz cada um para os lugares onde eles encontrarão pessoas dispostas a contribuírem com esse projeto missionário que é a faculdade que eles estão fazendo, Senhor Deus. Por favor, dá a eles os recursos para voltarem. E mais uma vez eu te peço, fala conosco nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Nosso tema, liberdade. Liberdade é um tema que chama a atenção de muitas pessoas, não só no meio cristão, mas também no meio secular. Se você for procurar nos livros de sociologia, de filosofia, esse tema de liberdade é um tema muito trabalhado pelos filósofos, pelos teólogos, enfim. E a gente vai estudar um pouquinho hoje uma história que eu gosto muito a respeito desse tema da liberdade. Só que tem muitas coisas que se fala sobre liberdade, né? Uma vez eu trabalhava no colégio, no IAESC. Eu fui pastor da igreja do IAESC durante 5 anos, é o nosso colégio ali em Santa Catarina, e eu fui falar com eles sobre liberdade, e eu passei uma enquete, né, entre os alunos, é um colégio de educação básica, e aí as respostas foram as mais variadas, mas todas assim na mesma linha, né, adolescentes, e eu perguntei, o que é liberdade? E a maioria das respostas era, liberdade é não ter ninguém te controlando. Liberdade é você poder fazer o que quer, na hora que quer, do jeito que quer. Liberdade é você não ter limites. Eu lembro bem dessa resposta. Liberdade é não ter limites. Alguns foram mais, eu diria sinceros, disseram assim, liberdade é quando minha mãe não fica me proibindo de fazer as coisas, né? Eram adolescentes. Mas enfim, a ideia de que liberdade é uma vida sem limites é uma ideia que está no senso comum. E não só no senso comum. Não sei se você já ouviu falar de um filósofo chamado Jean-Paul Sartre, né? Um filósofo existencialista ali da França, e ele escreveu o seguinte, que liberdade ou é absoluta ou não existe. E eu achei interessante essa frase dele. E eu fiquei pensando, será que existe liberdade absoluta? E veja, se você parar para pensar com calma, você vai perceber que ninguém é absolutamente livre. Ninguém. Vou te dar alguns exemplos de que nós sempre temos coisas, leis ou situações que nos limitam. Por exemplo, você pode agora, neste momento, decidir, olha a pergunta, tá? Você pode decidir que você começará uma caminhada que vai partir daqui do Uniaene e vai até Moçambique
caminhando. Você pode decidir fazer isso? Você pode decidir fazer isso, não pode ser livre para decidir fazer isso. Mas você vai conseguir executar isso? Não. Porque quando você chegar daqui a alguns quilômetros, você vai encontrar o Oceano Atlântico. E não dá para caminhar sobre as águas, não dá. Você pode tentar, mas você não vai conseguir. Então, há uma geografia que limita a sua liberdade de decidir caminhar até a África. Bem, você pode subir aqui no alto do teto da igreja, não faça isso, é só um exemplo, tá? Mas você pode subir ali e você dizer assim, a partir de agora eu voarei. E aí você pula do teto, não façam isso, tá certo? Não faça, é só um exemplo. Você pula decidido que vai voar, mas tem uma tal de lei da física, que vai levar você direto para o chão. Você pode, por exemplo, decidir que você vai começar a comer domingo pela manhã e vai comer sem parar até o próximo sábado. Você pode decidir fazer isso, mas vai chegar um momento que o seu estômago não vai aguentar. Há uma limitação física em você. E você pode pensar em N situações da sua vida. Eu desafio você depois a ficar em casa ali antes de dormir, vai pensando nisso. Eu quero criar uma situação na minha vida na qual eu sou completamente livre. Duvido você conseguir. Ninguém é completamente livre. Sempre há alguma coisa, alguma lei, alguma circunstância que nos limita. Então, liberdade mesmo, queridos, a verdadeira liberdade consiste em poder escolher sob qual lei nós estaremos. A grande diferença entre um livre e um escravo é que o livre, ele pode escolher sob qual lei ele estará. O escravo não pode. O escravo está acorrentado a uma lei, a um senhor, a um dono, e ele simplesmente não consegue escolher sob qual circunstância ele estará. Outros escolhem por ele. Ser livre é poder escolher quem vai mandar em você. Ser livre é poder escolher em quais limites você se colocará, porque sempre estará em algum limite. E eu quero compartilhar com vocês uma história da Bíblia sobre liberdade. Tem várias, né? Tem várias. Mas uma história da Bíblia que eu gosto muito, para mim, uma das que mais caracteriza o conceito de liberdade na Bíblia, que é a história de um personagem bíblico do Antigo Testamento chamado Simei. Eu não sei se você já leu, ou talvez se você fez o ano bíblico, você passou pela história de Simei. Mas esse é um personagem que está ali, meio que escondido dentro da história de Davi. Mas a história de Simei é uma história muito representativa para a gente estudar sobre liberdade. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 16. Por favor, a gente vai começar aqui estudando da primeira menção bíblica a Simei. 2 Samuel, capítulo 16. Eu acho que o passador não está funcionando aqui, Vavá. Você só passa aí para mim, por favor, tá? Tá aí, passou. 2 Samuel 16, 5 a 14. Nós vamos ler todos os trechos da história de Simei, tá bom? Vamos começar com esse. 2 Samuel 16, 5 a 14. É a primeira menção a Simei e diz assim. Eu estou em 1 Samuel, por isso que eu não estava encontrando. É segundo, tá, gente? 2 Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 5. Diz assim. Quando o rei Davi chegou a Baurim, eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei. Está passando normal, né? Obrigado, viu? Muito bem, volta aí para o versículo 5. Quando o rei Davi chegou a Baurim, eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera. Saiu e ia amaldiçoando, atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos, embora todo o povo e todos os valentes estivessem à direita e à esquerda do rei. Enquanto amaldiçoava, Simei dizia: fora daqui, assassino, homem maligno, o Senhor Deus o está castigando por todo o sangue derramado na casa de Saul.
cujo reino você usurpou. O Senhor já entregou o reino nas mãos do seu filho Absalão. Agora você caiu em desgraça, porque é um assassino. Então Abissai, filho de Zeruia, disse ao rei: por que este cão morto amaldiçoaria meu senhor, o rei? Deixe que eu vá lá e corte a cabeça dele. Mas o rei disse: que tenho eu a ver com vocês, filhos de Zeruia? Deixem que amaldiçoe, pois se o Senhor lhe disse: amaldiçoe Davi, quem poderia perguntar: por que você está fazendo isso? Versículo 11. E disse Davi a Abissai e a todos os seus servos: se o meu próprio filho quer me matar, que dizer desse benjamita? Deixem-no em paz, que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Talvez o Senhor olhe para minha aflição e o Senhor reverta em bênçãos a maldição que ele está proferindo no dia de hoje. E assim Davi e os seus homens prosseguiram o seu caminho. Também Simei ia pela encosta do monte, ao lado dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras e terra contra ele. E o rei e todo o povo que ia com ele chegaram exaustos ao Jordão e ali descansaram. Vamos parar aqui, tá? A gente está aqui, no 5-14. Bem, qual é o contexto aqui dessa história? Davi estava sendo atacado pelo exército do seu filho. Vocês lembram a história? Absalão viu toda uma desgraça na família de Davi. Aminon estuprou sua irmã Tamar. Depois Davi não fez nada. Absalão matou Aminon. Depois Absalão foge para a casa do seu avô Talmai, e Davi não faz nada. Davi fica apático diante da sua família que está em ruínas. Absalão volta para o reino, você pode encontrar isso nos capítulos anteriores, pede para falar com Davi, e Davi não menciona nada disso que aconteceu, o estupro da filha, o assassinato do filho. Davi dá um beijo em Absalão e despede Absalão. E nesse momento, Absalão ficou tão revoltado com o tratamento de Davi, que ele levanta uma insurreição contra o próprio pai. E é nesse contexto que aparece aqui Simei, porque Davi estava evitando um conflito direto com o exército de Absalão. Então Davi foge de Jerusalém. E quando Davi está fugindo de Jerusalém, Simei aproveita para descarregar sobre Davi todo o seu rancor. Você leu comigo que Simei era da família de Saul. Então, desde que Davi assumiu o trono no lugar de Saul, que Simei está guardando mágoa de Davi. E quando ele vê Davi fugindo, ele deve ter pensado: agora eu posso falar o que eu quiser. Ele não vai ser mais rei, ele vai perder o trono. E você viu aí, Simei chamou Davi de assassino, Simei amaldiçoou Davi. Simei é um exemplo daquelas pessoas que aproveitam um momento de fraqueza do seu irmão para colocar o dedo na ferida, né? Tem gente que gosta de pegar o sofrimento das pessoas e aumentar esse sofrimento. Isso é muito comum nas redes sociais, né? Alguém cometeu um pecado público, foi para as redes sociais, e aí a gente compartilha, a gente comenta, a gente quer saber como foi, com quem foi, quando foi. A gente vai colocando o dedo na ferida. Simei estava fazendo exatamente isso. Ele estava aproveitando o momento de fragilidade de Davi e descarregando todo o seu ódio, né? E aquilo falava mais sobre Simei do que sobre Davi. Porque quando alguém aproveita um momento como o que Davi estava passando, para você descarregar o ódio em alguém, você está revelando quem você é, não é? Muito bem, só que passou o tempo, o exército de Davi venceu o exército de Absalão, e agora Davi estava retornando para Jerusalém como rei. E agora eu convido você para ir para o capítulo 19 e o versículo 16, aí de 2 Samuel, capítulo 19, versículo 16 em diante. Vai aí para a gente ler agora a segunda parte da história de Simei, tá? O texto diz assim, 2 Samuel 19, 16 em diante.
Simei, filho de Gera, benjamita, que era de Baurim, apressou-se e desceu com os homens de Judá a encontrar-se com o rei Davi. Com ele estavam 1000 homens de Benjamim, bem como Ziba, servo da casa de Saul, acompanhado de seus 15 filhos e seus 20 servos. Entraram no Jordão à vista do rei e o atravessaram para fazerem passar a casa real e para fazerem o que lhe era agradável. Então Simei, filho de Gera, prostrou-se diante do rei quando este ia passar o Jordão e lhe disse: que o meu senhor, o rei, não me tenha por culpado. Olha que coisa, que mudança, né, gente? Agora, ele tinha acabado de chamar Davi de tudo que era nome, agora como é que ele fala? Que o meu senhor, o rei, não me tenha por culpado. Não se lembre do mal que este seu servo cometeu no dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém. Que o rei não guarde isso em seu coração, porque este seu servo sabe que pecou. Por isso, de toda a casa de José, sou hoje o primeiro que veio encontrar-se com o rei, meu senhor. Então Abissai saiu de Zeruia, o filho de Zeruia disse: será que Simei não deveria morrer pelo que fez? Só um detalhe aqui, esse Abissai aqui tem sangue no olho. Vocês já viram que na primeira vez ele queria cortar a cabeça do Simei, agora ele quer matar de novo o Simei. Versículo 21. Será que Simei não deveria morrer pelo que fez? Ele amaldiçoou o ungido do Senhor. Porém Davi disse: que tenho eu a ver com vocês, filho de Zeruia? Querem agora se tornar meus adversários? Morreria alguém hoje em Israel? Será que eu não sei que hoje novamente sou rei sobre Israel? Então o rei disse a Simei: você não será morto. E o rei jurou que assim seria. Veja, Simei mudou, né? Assim, sem nenhum interesse. Sem nenhum interesse, Simei agora vem encontrar o rei. Davi tomou de volta todo o poder, está voltando para Jerusalém. E Simei certamente conhecia o texto de Êxodo 22, 28. Lá em Êxodo 22, 28 diz que quem amaldiçoar o ungido do Senhor deveria morrer. Ora, Simei, conhecendo as leis de Israel, disse assim: eu vou me adiantar e pedir perdão. Vamos ver o que vai acontecer. Ele era um oportunista, né? Mas ele encontrou um homem, Davi, que tinha entendido a graça. E esse episódio, esse momento aqui da história de Simei com Davi é muito significativo, porque Simei merecia a morte. Se Davi tivesse mandado matar Simei, estaria dentro do que era esperado socialmente, legalmente naquele momento. Mas não esqueçam que Davi era um homem que sabia o que era a graça de Deus. Não fazia muito tempo que Davi tinha matado Urias, mandado matar Urias, tinha adulterado com Batseba, tinha escondido uma gravidez, tinha ouvido de Natã a sua sentença e tinha sido perdoado por Deus. Então Davi estende sobre Simei a mesma graça que recebeu de Deus. Um exemplo para nós, porque às vezes a gente é muito cruel com o outro que peca, mas quando nós pecamos a gente quer misericórdia. Nós devemos estender ao outro aquilo que a gente gostaria de receber de Deus e sempre recebe. Mas Simei foi perdoado. Davi não mandou matar Simei. E o tempo passou, e agora Davi está quase a morrer. E quando ele vai passar o trono para seu filho, Salomão, ele lembra de Simei. Vai lá para 1 Reis, capítulo 2, por favor. 1 Reis, capítulo 2, vamos agora para a terceira aparição de Simei aqui na história de Davi. 1 Reis, capítulo 2, 1, 2 e 8 a 12. Diz assim, ó. 1 Reis 2, 1 e 2, diz assim: quando se aproximava o dia da morte de Davi, ele deu ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais, portanto tenha coragem e seja homem. Bom conselho de Davi para Salomão. Versículo 8, diz assim: eis que você também terá de lidar com Simei, filho de Gera, filho de Benjamim,
de Baurim, que me lançou uma terrível maldição no dia em que eu ia a Maanaim. Porém, ele veio ao meu encontro junto ao Jordão, e eu, pelo Senhor, lhe jurei, dizendo que não o mataria à espada. Mas agora não o tenha por inocente, pois você é um homem sábio, e bem saberá o que deve fazer com ele, para que ele seja sepultado com os cabelos brancos, manchados de sangue. Davi morreu e foi sepultado na cidade de Davi. Davi reinou sobre Israel durante 40 anos, 7 anos em Hebrom e 33 em Jerusalém. Salomão assentou-se no trono de Davi, seu pai, e o seu reino se fortificou muito. Pouco antes de passar o trono para Salomão, Davi disse assim: olha, filho, eu preciso te falar de um rapaz aqui, de um homem. O nome dele é Simei, cuidado com ele. E tem uma expressão aqui que parece estranha, não é? Porque Davi tinha perdoado Simei, e aqui no versículo 9, ele diz, olha, que ele se ele morrer, que ele seja sepultado com cabelos brancos manchados de sangue. A ideia do texto aqui é o seguinte: olha, eu perdoei Simei, mas presta atenção em Simei, porque se ele pecar de novo contra o rei, ele morrerá e a culpa será dele. Essa é a ideia do texto bíblico. Muito bem, então Salomão ficou ligado no que Davi falou, Salomão assumiu o reino, e Salomão chamou Simei. 1 Reis capítulo 2, agora a partir do versículo 36, leia comigo, por favor. Depois o rei mandou chamar Simei e lhe disse: construa uma casa para você em Jerusalém, e fique morando aí. Não saia daí nem para um lugar nem para o outro. Fique sabendo que no dia em que você sair e passar o ribeiro de Cedron, certamente será morto. Então o seu sangue cairá sobre a sua cabeça. Simei disse ao rei: está bem, este seu servo fará o que o rei, meu senhor, ordenou. E Simei ficou morando em Jerusalém por muito tempo. Para um pouquinho aí, olha para cá. Você imagina, Davi morreu, Salomão assumiu o reino, e uma das primeiras atitudes de Salomão foi chamar Simei para uma conversa. Eu não sei o que Simei sentiu, mas eu imagino. Porque Simei deve ter dito assim: olha, o pai não me matou, mas agora o filho vai prestar contas comigo. E quando Simei chega para conversar com Salomão, ele tem uma surpresa. E qual é a surpresa? Salomão diz assim: Simei, você vai morar aqui perto do palácio. Vai construir uma casa em Jerusalém e vai morar perto de mim. E Simei, que talvez estava esperando ser executado por ter amaldiçoado o pai de Salomão, ele respondeu: Senhor, isso é muito bom, vou morar aqui. Só que Salomão diz uma coisa que é importante para essa história de Simei. Ele diz assim: tem um limite para você. E qual é o limite? O limite é o ribeiro de Cedron. O ribeiro de Cedron, amigos, era um pequeno rio que passava no limite de Jerusalém. Ele marcava os limites de Jerusalém. Então, Salomão diz para Simei assim: olha querido, você será livre e terá toda a proteção dentro desse limite de Jerusalém. Se você passar o ribeiro de Cedron, aí, amigo, você vai morrer. Veja que para Simei era muito lucro. Ele estava morando na capital do reino, ele tinha a proteção do rei, e ele só tinha uma observação: não ultrapasse o ribeiro de Cedron. Muito bem, mas aconteceu uma coisa diferente daquilo que Simei tinha dito para Salomão. Volta comigo para o capítulo 2 de 1 Reis, e agora a gente vai ler a partir do versículo 39. O texto diz assim: mas ao final de 3 anos, versículo 39, 2 escravos de Simei fugiram para Aquis, filho de Maaca, rei de Gate, e foram contar isso a Simei, dizendo: eis que os seus escravos estão na cidade de Gate. Então Simei se levantou, preparou o seu jumento e foi até Gate, para junto de Aquis, em busca dos seus escravos. Simei foi
e trouxe de Gate os seus escravos. Salomão foi avisado de que Simei tinha ido de Jerusalém a Gate e que já havia voltado. Versículo 42. Então o rei mandou chamar Simei e lhe disse: eu não fiz você jurar pelo Senhor e não avisei dizendo: no dia em que você sair de um lado para o outro, saiba que você certamente será morto. E você me disse: está bem, concordo. Por que então você não guardou o juramento do Senhor, nem a ordem que lhe dei? E o rei disse mais a Simei: você sabe muito bem, e o seu coração reconhece todo o mal que fez a Davi, meu pai. Por isso o Senhor fez recair sobre a sua cabeça o mal que você fez. Mas o rei Salomão será abençoado, e o trono de Davi será mantido diante do Senhor para sempre. O rei deu ordem a Benaia, filho de Joiada, e ele saiu, atacou Simei e o matou. E assim se firmou o reino sob o domínio de Salomão. 3 anos depois de Simei ser avisado sobre os limites da sua liberdade, ele resolve ultrapassar o ribeiro de Cedron e sofre as consequências. Eu quero tirar algumas lições aqui da vida de Simei, ou dessa história de Simei, para a nossa vida. E a primeira lição é a seguinte: nossa liberdade é desfrutada de maneira mais plena quando ficamos dentro dos limites estabelecidos por Deus. Vamos voltar um pouquinho aqui para a história de Simei. Nós lemos todos os trechos da história de Simei. Salomão tinha avisado para ele: Simei, você é livre dentro de Jerusalém. Você pode ir e vir dentro de Jerusalém, mas não ultrapasse o ribeiro de Cedron. Só que Simei não entendeu que se ele estivesse dentro dos limites, ele era realmente livre. Na verdade, a segurança para a vida de Simei estava dentro dos limites que Salomão tinha estabelecido para ele. E aqui tem uma lição muito importante para mim e para você, amigo. Deus estabelece limites para nós. E Ele estabelece limites não para tirar a nossa liberdade. Deus estabelece limites para garantir a nossa liberdade. Os limites, amigos, que Deus coloca não são coisas para a gente reclamar deles. Os limites que Deus coloca são coisas para a gente agradecer a Deus por isso. Uma vez eu vi uma tirinha, e eu tentei reproduzir aqui, ó. A tirinha era assim: tinha 2 rapazes conversando perto de um muro, e aí um deles disse assim: eu odeio estar preso pela cerca, vou pular. O outro diz: espere, não é uma cerca, é um muro de proteção. E aquela cerca, na tirinha estava escrito: lei de Deus. Veja, a lei de Deus é encarada por muitas pessoas como uma cerca que tira a nossa liberdade. Algumas pessoas olham para os 10 mandamentos e dizem assim: puxa, eu queria ser livre, eu queria me relacionar sexualmente com quem eu quisesse, eu queria falar o que eu quisesse, eu queria adorar a quem eu quisesse, mas Deus fica tirando a minha liberdade. Só que, na verdade, Deus está protegendo a nossa vida. Deus tem muitas leis, tem os 10 mandamentos, Deus tem as suas leis de saúde, Deus tem as suas leis de relacionamento, e cada uma dessas leis estão ali como um muro de proteção para nós. Só que às vezes a gente se rebela contra as leis, né? E uma vez alguém veio me falar comigo assim: pastor, ora por mim, pastor. Deus enviou sobre mim uma doença muito grave. E a pessoa estava com uma gastrite, uma úlcera, na verdade. Começou uma gastrite, depois virou uma úlcera, e estava um negócio. Só que eu conhecia aquele miserável, conhecia. Já tinha ido para refeições na casa dele várias vezes, e eu sabia exatamente como eram os hábitos alimentares daquela pessoa. E aí ele veio e disse assim: pastor, ora por mim, porque Deus mandou uma doença sobre mim. E eu disse: irmão, não tem nada a ver com Deus esse negócio aí. Não foi Deus que mandou você ficar comendo e bebendo aquelas coisas, você sabe, né? Não foi Deus que mandou e que fez você ter a vida desregrada que você tem. Você sabe, não é? E aí ele baixou a cabeça, saiu de perto de mim. E às vezes a gente coloca em Deus
a culpa das nossas decisões. A gente coloca em Deus a culpa das coisas que nós escolhemos. A gente ultrapassa os limites que Deus coloca. E aí acha que Deus é o culpado pelas consequências que nós estamos vivendo. Primeira lição é: a verdadeira liberdade está dentro dos limites que Deus estabeleceu para a nossa vida. Segunda lição: não deixe o tempo esfriar seus compromissos com Deus. Você leu comigo na Bíblia, quando Salomão chamou Simei para uma conversa, Salomão disse: olha, o ribeiro de Cedron é o seu limite. E a resposta de Simei para Salomão foi: isso é muito bom, rei. Eu concordo. Não ultrapassarei o ribeiro de Cedron. Eu entendo que dentro de Jerusalém é o meu limite. Aí a Bíblia disse, 3 anos depois, Simei resolveu ultrapassar o limite. A Bíblia não dá os detalhes do que aconteceu nesses 3 anos, mas eu fico pensando, se Simei não foi fazendo concessões, um pouquinho de cada vez. Talvez no primeiro mês, no primeiro ano, ele nem olhava para o ribeiro de Cedron. Mas aí terminou o primeiro ano, ele começou a admirar o ribeiro de Cedron, começou a olhar para o outro lado. No segundo ano, ele começou a molhar o pezinho no ribeiro de Cedron. E daqui a pouco, com 3 anos, o compromisso que ele tinha feito de não ultrapassar o ribeiro de Cedron foi quebrado. Às vezes o tempo vai esfriando, arrefecendo os nossos compromissos. Eu sempre fico um pouco incomodado com aquela expressão do primeiro amor, né? Eu estou vivendo o primeiro amor com Deus. Eu entendo o que significa, mas eu fico um pouco incomodado porque o amor de Deus é eterno. E a gente deveria estar sempre no amor eterno de Deus. Mas a gente às vezes vai deixando o tempo esfriar nossos compromissos. E os compromissos espirituais, amigos, eles devem ser renovados todos os dias. Hoje de manhã você renovou os seus compromissos espirituais com Deus, amanhã pela manhã você renova de novo. E quando é que você vai parar de renovar os seus compromissos? Nunca! A não ser que você morra antes da volta de Jesus. Se Jesus voltar na eternidade, a gente vai renovar os nossos compromissos todos os dias com Jesus. A questão, amigos, é que a gente começa a deixar os compromissos de lado, a gente começa a deixar a comunhão de lado, e quanto menos você tem de Jesus, e quanto menos Jesus tem de você, mais fraquinhos serão os compromissos que uma vez você fez com Deus. Talvez eu esteja falando para alguém que já foi muito comprometido com a palavra de Deus, muito comprometida com a palavra de Deus, mas esfriou. Terceira lição: não importa a duração e o tamanho da escapada, ela pode ser letal. A história que nós lemos disse que Simei foi até Gate para pegar 2 escravos que tinham fugido. Segundo a geografia bíblica, Gate ficava a poucos quilômetros de Jerusalém. Essa viagem que Simei fez deve ter durado poucas horas para ir e para voltar. Se ele saiu de manhã cedo, pela geografia bíblica, provavelmente meio-dia ele já estava de volta em Jerusalém. Foram poucas horas. E pode ser que Simei tenha pensado assim: puxa, eu sei que eu não posso ultrapassar o ribeiro de Cedron, mas vai ser bem rapidinho. Vai ser só uma vezinha. Amigos, tem uma frase que foi construída na mesa de trabalho do cão, é a frase, só uma vezinha. Tem uma outra, ninguém vai saber, é bem rapidinho, é só dessa vez. Simei olhou para o que ele ia fazer, e certamente ele pensou: é tão rápido, vai ser tão rápido a minha ida e a minha volta, que o rei nem vai saber. E amigos, às vezes a gente acha que a escapada que a gente vai dar
a fuga do muro de proteção vai ser tão rapidinha, vai ser tão curtinha, que não vai fazer diferença na nossa vida. Mas deixa eu te dizer uma coisa, por favor, escuta. Nenhum pecado é pequeno demais para nos tirar do céu. Não importa se vai ser só uma vez, não importa se vai ser vai ser só uma noite, não importa se vai ser só uma festa, é só um golinho numa bebida alcoólica, é só provar aquela substância. Eu vou só naquela festa com meus amigos, mas eu nunca mais irei. Não importa o tamanho ou a duração da escapada, ela pode ser letal. Quarta lição: haverá uma punição para todos os que escolherem desobedecer. Vejam, amigos, na história de Simei, parece que Salomão, se você olha só a última parte da história de Simei, você vai dizer assim: Salomão exagerou. Simei saiu para buscar 2 escravos, ele foi fazer uma coisa, aparentemente boa. Simei, ele escapou por 4 horas, talvez 5 horas. Foi rápido matar por causa disso. Mas nós que lemos a história toda sabemos que Simei sabia o que estava fazendo. E deixa eu te contar uma coisa. Deus é nosso Pai do céu. Não é nosso avô do céu. Eu amo os avós. Mas eu não sei se tem um avô aqui que é disciplinador, mas eu ainda não conheci um avô disciplinador, porque avô foi feito para estragar os netos, né? Não sei, desculpa se tem um avô aqui que é disciplinador, mas minha mãe era assim, ó, minha mãe escreveu, não leu, irmão, o galho tinha uma goiabeira no fundo do quintal da minha casa, irmão, aqui nas minhas pernas era tudo marcado. Minha mãe era a seguinte, ó, pisou fora da faixa, tome-lhe. Meu sobrinho destrói a casa, vira tudo. O que é que o vovô e a vovó diz? Bichinho, deixa o bichinho. Vovô e vovó é para isso mesmo. Se você é vovô e vovó e mima os seus netos, tá certo, faça isso, porque você criou seus filhos para não ter que criar os netos. Mas quando eu digo que Deus é o Pai do céu, não é o avô do céu, é porque Deus não passa a mão na nossa cabeça. Deus é um Pai que disciplina. E Deus é justo o suficiente para cumprir aquilo que Ele disse. Você sabe que no meio teológico cristão tem uma doutrina chamada de universalismo, né? E os universalistas dizem assim: Deus é tão amoroso, que no final Ele não vai condenar as pessoas. Deus é tão amoroso que no final Ele vai dar um jeito de salvar todo mundo. Só que não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que haverá muitas pessoas que estarão no lago de fogo e enxofre com Satanás e seus anjos, porque escolheram o pecado. Haverá uma punição. E Deus não vai ser enganado por ninguém. E Deus não é um Deus que passa a mão na cabeça. Os pecadores que escolherem o pecado receberão a sentença que o pecado receberá. O juízo vai vir. Quinta lição: alguns perdem tudo por quase nada. Veja a história de Simei. Simei estava há 3 anos já em Jerusalém. Ele tinha casa, ele tinha proteção, ele tinha a proteção do rei, e ele tinha boas condições financeiras, porque naquela época só tinha escravos, quem poderia comprar escravos e sustentar escravos. Simei vivia numa situação muito boa. Um dia fogem 2 escravos dele, 2. E eu não estou falando aqui do valor intrínseco do ser humano, tá? Estou falando aqui do valor monetário de um escravo. Simei poderia comprar outros 2 escravos. Simei poderia ir em algum lugar e conseguir mais 2 escravos. Mas Simei faz questão de ultrapassar os limites que foram colocados para ele, para buscar 2 escravos. Ele recupera os 2 escravos e perde a vida. Algumas pessoas perdem tudo
para desfrutar de quase nada. Ah, amigos, eu poderia contar algumas histórias para vocês aqui de colegas que não são mais pastores, que perderam o ministério por quase nada. Mas não só pastores, outras pessoas que perderam sua dignidade, perderam suas famílias por quase nada. Jovens que perderam a sua pureza, que perderam as bênçãos de Deus no seu namoro por quase nada. Simei é o exemplo de pessoas, ele é um ícone para pessoas que perdem o muito que Deus tem a oferecer por quase nada que esse mundo oferece. Uma vez eu trabalhava em Blumenau, Santa Catarina, e aí eu trabalhava na escola e na igreja, eu estava saindo da escola, trabalhava como uma espécie de capelão da escola, e aí um pai disse assim: pastor, você poderia me visitar na minha casa? E aí eu disse: claro, pai, claro que posso, me dê seu endereço. Ele me deu o endereço, e aí eu coloquei no GPS o endereço na tarde daquele dia, coloquei o endereço e fui até a casa dele. Fui lá dirigindo por Blumenau, cheguei no endereço, olhei para um lado, era uma mata assim, né, num local mais afastado da cidade. Do outro lado, um terreno baldio. Terreno bem grande, mas sem nada, muita coisa construída. Aí eu liguei para ele, disse: amigo, eu estou no endereço que você me deu, mas não tem casa aqui. Ele disse: pastor, você está vendo uma casinha de madeira no meio do terreno? Estou vendo. É aqui, pode entrar. Irmãos, era uma caixa de madeira grande assim, que não tinha janela, não tinha nada. Era um terreno que estava em construção, e eu descobri que aquele homem estava morando dentro da caixa de ferramentas da construção. Quando eu entrei, as paredes estavam todas repletas com as ferramentas da construção, tinha um colchão no chão e uma cadeira com as roupas dele em cima. Eu estranhei, me assentei assim num banquinho, e ele começou a contar a história. Pastor, nem sempre eu morei aqui. Você conhece meu filho, né? E eu conhecia o filho. Sim, conheço seu filho. Pois é, morávamos eu, minha esposa, meu filho, numa casa bonita aqui na cidade. Mas um dia, pastor, eu resolvi literalmente pular a cerca. E eu me envolvi com outra mulher, e aí saí de casa, fui morar com essa outra mulher. Mas um dia eu me desentendi com essa mulher, e aí ela me expulsou da casa dela, e eu não podia mais voltar para a casa da minha antiga esposa, porque a gente já tinha acabado tudo, não tinha mais onde morar, e hoje eu moro aqui, pastor. E esse homem começou a chorar, copiosamente, dizendo: pastor, eu perdi tudo. E a única coisa que eu pude fazer por ele foi orar com ele, e dizer que Deus pode perdoá-lo, mas as consequências ficam. Amigos, a gente precisa olhar para a história de Simei e entender que Deus coloca limites, não é para tirar nossa liberdade, pelo contrário, é para garantir a nossa liberdade. Eu não sei se tem alguém aqui neste momento, ou alguém que me assiste pela internet agora, que está quase ultrapassando o Ribeiro de Cedron. Pastor, o que é o Ribeiro de Cedron? Você sabe o que é. Você sabe qual é o seu Ribeiro de Cedron. Talvez você esteja se envolvendo com alguém que não é o seu cônjuge. Você sabe qual é o Ribeiro de Cedron. Você sabe qual é o limite, mas está quase ultrapassando. Ou talvez você, jovem, solteiro, e tem aí seu namorado, sua namorada. Você sabe qual é o Ribeiro de Cedron. Você sabe qual é o limite. Mas vocês estão quase ultrapassando. Cuidado. O limite que Deus coloca
é para proteger você. E eu poderia multiplicar aqui as possibilidades, os exemplos. Mas a verdade é que cada um de nós sabe exatamente qual é o nosso ribeiro de Cedron. E o recado de Deus da história de Simei é: se ultrapassar, vai morrer. Ah, pastor, mas a graça de Deus, a graça perdoa, a graça restaura a sua condição diante de Deus, mas nunca tira as consequências. E a gente não pode ultrapassar o ribeiro de Cedron confiando que a graça nos perdoará, porque ela nos perdoará, mas a gente vai ter que conviver com as consequências, às vezes uma vida toda. Um dia um amigo, um colega que já não é mais pastor, porque ultrapassou o ribeiro de Cedron em alguma área da vida, disse assim: ah, Felipe, se eu conseguisse voltar. Ah, se eu conseguisse voltar. Mas a verdade é que o tempo não volta. E se você ultrapassar o ribeiro de Cedron, a consequência vem. O quarteto pode vir, por favor? O meu apelo para você nessa noite é para você conversar com Deus, só você e Ele aí. Não vou pedir para levantar, não vou pedir para vir à frente. Só você e Deus aí. E talvez tenha uma pessoa só entre nós que está com o pé no ribeiro de Cedron. Talvez seja a hora de você dizer assim: Senhor, me ajuda a voltar, eu não quero ultrapassar. Mas talvez haja alguém aqui que já ultrapassou e está vivendo as consequências da ultrapassagem. Que Deus tenha misericórdia de você. Volte para Deus, porque Ele vai te dar forças para lidar com as consequências que podem durar a vida toda. Mas se você ainda não ultrapassou, volta. Sai de perto do ribeiro de Cedron, porque os limites que Deus coloca para nós são a segurança e a garantia da nossa liberdade. Converse com Deus enquanto você ouve esse hino. No trono do viver só existe lugar para lugar de quem governa todo o ser. No trono do viver só pode haver um Senhor. Se forem dois, um será amado e outro rejeitado. Quem decide agora quem vai ocupar seu coração? Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer.
vai nascer pra você e pra mim. Depende de aceitar Jesus no viver. É hora de beber da fonte da vida. Você verá que em Jesus existe plena alegria. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Não há batalha perdida com Cristo. Ele mesmo triunfou lá na cruz. Com sangue já provou que nos ama. Se o coração não for dele, não será de mais ninguém. Se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Você vai viver, você vai sorrir, vai vencer. Vamos ficar em pé para a gente orar? Senhor Deus, nós queremos te agradecer porque o Senhor deixou registrado na Bíblia essa história que nos lembra que temos limites estabelecidos por Ti para a nossa própria segurança e liberdade, Senhor Deus. Deus, nos ajuda a nos submetermos às Tuas leis para que possamos viver realmente livres, Pai. Se há alguém aqui entre nós que está à beira de ultrapassar o ribeiro de Cedron, Deus, toca o coração dessa pessoa para que ela se converta e possa entender que a Tua lei é um muro que nos protege, Pai. Dá-nos a Tua paz, em nome de Jesus. Amém, Senhor.